Olá, alunos e alunas. Sou o professor Reinaldo e continuarei a ministrar o curso de matemática do ensino médio com carga horária de 30 horas para fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Daremos continuidade ao nosso estudo de função do primeiro grau. Essa é a nossa sexta aula. Nessa sexta aula estudaremos inequações produtos e inequação quociente, ambas relativas à função do primeiro grau. Na tarja preta a gente vê uma forma como a gente resolve, inequações produtos e inequações quocientes. Vamos lê-las e em seguida vamos resolver uns problemas aplicando essa maneira de resolver. Inequações produtos e quociente. Para resolver uma inequação produto ou uma inequação quociente, devemos estudar os sinais das funções separadamente, transportar os resultados para um quadro e efetuar o produto dos sinais ou a divisão, No caso de produto vai ser produto, no caso de quociente vai ser quociente ou divisão. Assim obtemos valores de x que satisfazem a desigualdade estudada. Vejamos alguns exemplos a seguir. Vejamos um exemplozinho aqui. Resolva a inequação produto, entre parênteses, x mais 1 que multiplica, entre parênteses, 2x menos 3 maior que zero. Notem que nós temos aqui uma inequação, A gente tem essa desigualdade aqui que é maior. E temos o produto de duas funções. Função do primeiro grau, também função do primeiro grau. Então, é o produto de duas funções do primeiro grau. Então, gente, como a tarja preta explicou, teremos que separá-las em duas funções. Então, essa aqui vai ser chamada de f de x, igual a x mais 1. E essa outra aqui foi chamada de h de x. Agora faremos separadamente o estudo de sinal para cada uma delas. Primeiro faremos para essa aqui. E em seguida faremos para essa. Fazendo para essa, a gente vimos que para fazer o estudo de sinal temos que achar a raiz. Ou seja, o valor de x que a função se anule. Então a gente pega o f de x igual a zero e faz a resolução. X mais 1 igual a zero implica que x é igual a menos 1, Positivo aqui vai para o outro lado negativo. Notemos que na função f de x, o nosso coeficiente angular, que é o nosso azinho, que fica aqui na frente do x, vale 1. Então ele é positivo, então a nossa função é crescente. Aí a gente traça o eixo x, e faz o esboço de uma reta crescente. E onde ela tocar a nossa raiz, que é o valor de x, que é igual a menos 1. Notem que aqui para cima os sinais de y são positivos e aqui para baixo são negativos. Feito isso, vamos fazer agora o estudo para h de x, que é igual a 2x menos 3. Fazendo o estudo de h de x, que é 2x menos 3, verificamos que também é uma função crescente. O nosso a aqui vale 2. Então, o esboço é dessa forma, Uma função crescente. Da mesma forma, a gente acha a raiz da função. Igual a função a zero e acha o valor de x que vai ser a raiz. Então, essa função aqui, fazendo hx igual a zero, vai ficar 2x menos 3 igual a zero. O 3 está negativo, vai para o outro lado positivo. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é igual a 3 sobre 2. Aí vimos que a função é crescente, porque o a é positivo. O esboço é dessa forma. A raiz é 3 sobre 2, que é esse pontinho aqui. Para cá a função é positiva e para cá a função é negativa. Agora vamos fazer o estudo dos sinais do produto, Uma vez que já fizemos o estudo dos sinais da função f de x e da função h de x. Então aqui nós temos esse eixozinho onde que a gente vai representar as raízes das duas funções.
Então, essa aqui é a raiz da função f de x e essa aqui é a raiz da função h de x. Notem que elas estão na ordem certa, né? Que 3 dividido por 2 dá 1,5, né? E o 1,5 é um número positivo, está à direita do menos 1. Ok. Agora, esses sinais, de onde vieram? Lembre que isso aqui, ó, é o valor da raiz da função f de x. Então, vamos voltar lá para a gente ver como é o jogo de sinais dessa função. Tá aqui, ó. A nossa função f de x igual a x mais 1. Aqui foi a nossa raiz, né? Então, aqui nota que a esquerda de menos 1 é negativo e a direita de menos 1 é positivo. Voltemos lá no quadro. A esquerda de menos 1 é negativo e a direita positivo. Certinho? Já para a função h de x, onde a raiz é 3 sobre 2, vamos voltar para lá para ver de onde vieram esses sinais. Notem que a esquerda de 3 sobre 2 é negativo e a direita é positivo. 3 sobre 2, a esquerda é negativo e a direita é positivo. Uma vez obtida, né, os sinais, né, das funções, agora vamos fazer do produto dessas funções, né, que nós vimos no início, que é aqui, ó, que essa função f de x vezes h de x. Então, nós vamos, né, fizemos o estudo de sinal para essa, fizemos para essa, e agora vamos fazer do produto. Então, tá aqui, ó. Como é produto, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes mais dá mais. Aquela regrinha básica, né? A gente repete essa raiz aqui e repete essa raiz aqui. Por que que ficou em aberto? E por que que ficou em aberto? Vamos voltar no início. Notem que, né, que o produto das funções tem que ser maior do que zero. Então, o nosso f de x tinha que ser maior do que zero, não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, o zero entraria, né? No caso, as raízes entrariam. No mesmo caso aqui para h de x, né, tem que ser maior do que zero. E nós temos que menos 1 é o valor da raiz para f de x, que dá o valor zero, né? Então, não é isso que a gente está querendo, por isso que ficou em aberto. Da mesma forma que o 3 sobre 2, que é a raiz da função h de x, é aberto, porque lá fala que o produto tem que ser maior do que zero. Não falou maior ou igual. Se fosse maior ou igual, esse valor entraria e ficaria fechado. Portanto, nosso conjunto de solução, vamos voltar aqui, tem que ser maior do que zero. Então vamos lá. Se é maior que zero, a gente tem que pegar um que tem os sinais positivos. Positivo aqui e positivo aqui. Então nós temos dois intervalos ou duas soluções para nosso produto dessa desigualdade. Então o conjunto de solução é igual. X pertence aos reais, tal que x, né, aqui para a esquerda, tem que ser menor que menos 1, ou aqui nós temos aqui, né, a direita de 3 sobre 2. X tem que ser maior que 3 sobre 2. Nosso resultado final. Vamos ver agora um segundo exemplo, onde vamos resolver a equação quociente. Note que nós temos aqui, né, uma função do primeiro grau no numerador e temos também uma função do primeiro grau no denominador. É uma divisão entre duas funções, por isso chamado... E temos também esse sinal de menor ou igual a zero, né? Então, é uma inequação devido a sinal menor ou igual, e é quociente porque aqui nós temos uma função do primeiro grau dividindo por uma função do primeiro grau. Bom, gente, aqui nós vamos fazer da mesma forma como fizemos de produto. Vamos considerar isso aqui como uma função e vamos considerar aqui também como uma outra função. Só que aqui a gente tem que fazer uma condição. Notem que
Essa parte de baixo aqui tem que ser diferente de zero. Por quê, gente? Um numerador dividido por zero dá como resultado indeterminado. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que exista, né, um resultado. Então, por isso aqui tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Não existe um resultado de um número dividido por zero. Então, com isso, menos x mais 9 tem que ser diferente de zero. Resolvendo, o 9 está positivo, vai para o outro lado negativo. Multiplica os dois, ambos os lados, por menos 1. X tem que ser diferente de 9. Vamos continuar. Voltando lá, nós vamos chamar essa função do primeiro grau de f de x e essa outra aqui de h de x. Então, vamos fazer o estudo de sinal da função f de x. A gente acha a raiz, né, gente? A raiz é o valor de x que faz a função anular. Então, você pega isso aqui igual a zero e acha o valor de x. Aqui foi achar que o valor de x é menos 3 sobre 2. É a raiz da função, onde a função tem valor zero. Notem que o coeficiente angular aqui é 2, é maior que zero, então vai ter o esboço do gráfico, vai ser esse aqui, ó. Uma função crescente, né? Que o coeficiente angular é positivo. Aqui para cima, aqui, né, a função tem valores positivos e aqui a função tem valores negativos. Então, está aqui a representação da nossa função f de x. Da mesma forma, vamos fazer o estudo sinal da função h de x, que é igual, né, que isso aqui está no denominador, né? Vamos voltar lá, aí, ó, menos x mais 9. Então, h de x é menos x mais 9, está no denominador. A gente faz o estudo do sinal, né? E verificamos que a raiz vale 9, certo? Essa função tem esse esboço porque é uma função decrescente. Note que o nosso coeficiente angular aqui é menos 1. Então, é uma função decrescente que tem esse esboço. Tá? Notem que aqui, ó, a função está positiva, né? O y que é representado aqui nesse trecho aqui, ó, o y aqui sempre é positivo. Já à direita de 9, o y é negativo. Aí, ó, nossos y são todos negativos. Então, nós já temos o estudo de sinais da função f de x, que é esse aqui, e temos o estudo de sinais da função de h de x, que é esse aqui. Vamos reuni-lo. Nós temos que menos 3 sobre 2, né? É esse aqui, e temos o valor 9. Logicamente, 9 vai ficar à direita de menos 3 sobre 2, porque 9 é maior que menos 3 sobre 2. Aqui já são os sinais correspondentes à função f de x. Note que à esquerda de menos 3 sobre 2 é negativo. Então, à esquerda é negativo. E à direita de menos 3 sobre 2 é positivo. Então, aqui é positivo. Então, aqui são os sinais da função f de x. Já aqui são os sinais da função h de x. Vamos ver. Aqui nós temos o 9. O 9 está aqui, ó. A esquerda do 9 é positivo. O 9 está aqui, a esquerda é positiva, mais. E a direita de 9 é negativo. Então, aqui, a direita de 9, negativo. Uma vez feitos os sinais de f de x e h de x, vamos fazer do quociente. Né? Lembrando daquela regrinha do quociente. Menos dividir por mais é menos. Mais dividir por mais é mais. Mais dividir por menos é menos. E agora a gente analisa, gente, né, se atende ou não, né, as raízes, né? Então vamos ver lá, voltar para cá. Note que o valor zero é menor ou igual. Então zero pode ser resultado, né? Então no caso dessa raiz menos 3 sobre 2, ela é cheia porque ela faz com que a função f de x seja zero. Então ela entra. E o 9? Por que o 9 não entrou? O 9 não entrou, poderia entrar se fosse só devido a essa função. Só que não entrou devido a essa condição aqui, né, gente? Nós vimos aqui, ó, no início,
que é uma divisão de duas funções, e sabemos que o denominador não pode ser zero. E se o x aqui, né, você vê, se o x for 9, vai ficar menos 9 mais 9 dá zero. 2x mais 3 dividido por zero não existe, né? Então, por isso que 9 não pode entrar como resultado, porque não existiria, né, a divisão, né, do numerador pelo denominador, porque não existe divisão por zero. Por isso que aqui o 9 possui intervalo aberto. Então, aqui nós temos duas soluções para esse quociente de funções, né? Nós queremos o quê? Que ela seja menor ou igual a zero. Se é menor ou igual a zero, a gente tem que pegar os sinais negativos. Então, seria a resposta esse trecho aqui e a outra resposta seria esse trecho aqui. Aí, nosso conjunto de solução, então, é igual. X pertence aos reais, tal que x, aqui a esquerda de menos 3 sobre 2, são números menores, né? X tem que ser menor que menos 3 sobre 2. Ou ainda, x tem que ser maior do que 9, né? A direita de 9. Lembrando que não pode ser igual, porque o 9 é intervalo aberto, conforme já discutido agora. Certinho? Agora chegou a vez de vocês. Tem uma relação de exercícios aí. Pratiquem e, no caso de dúvidas, favor entrar em contato. Bons estudos, bom aproveitamento.